Olá, pessoal da internet, saudações. É um prazer estar aqui, conversar com vocês sobre um tema diferente, né? Eu convidei o Dr. José de Oliveira, convidei o Dr. Gilberto, psicólogo, advogado, para tratar de um tema que interessa não só aos adolescentes, mas principalmente aos pais, aos responsáveis. Vamos falar da geração casca de ovo, assim intitulada pelos pais e protetores, né, responsáveis pelos adolescentes, ou como a gente diz numa linguagem mais tranquila, né, geração Z, que é um texto mais comum e disseminado pela internet. Eu apresento aqui, como de sempre, meus convidados, doutor Oliveira, boa noite, né? Seja bem-vindo nesse vídeo. Boa noite, galerinha. Todos vocês que estão nos assistindo aí, é um prazer mais uma vez estar na Cognos, trazendo um pouco de informações para vocês, trocando experiências. Doutor Gilberto, mais uma vez é grata aqui a sua presença, engrandece bastante os nossos vídeos, a sua visão jurídica sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre a geração Z, vai contribuir bastante. Obrigado pela presença, doutor Gilberto. Boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma vez a participação aí. Espero colaborar com todos aí no que puder, né, estiver ao nosso alcance, para elucidar algumas questões relacionadas à geração casca de ovo, né? Antes de qualquer dislike que a gente possa ter na internet, é importante falar que o Dr. Oliveira é psicólogo especialista, atende crianças, adolescentes e também adultos, é especializado no assunto. E o Dr. Gilberto é advogado, faz o manejo da operação do direito e com muito saber, professor, conhece bastante do Estatuto da Criança e Adolescente. Ambos são pais, ambos têm crianças e adolescentes nessa idade, então a gente, mais do que falar com profissionais ligados à área de humanas e à área do direito, é falar com os pais que são preocupados com essa nova geração. Dando uma visão geral, eu queria saber do doutor Oliveira, né, falando da geração Z, mas também chamada de geração casca de ovo por muitas pessoas da internet. Essa geração já nasceu conectada, acostumada a sempre a ter um smartphone em sua companhia, tem dificuldades em distinguir o mundo real do mundo virtual. Doutor Oliveira, essa dificuldade que eles têm de distinguir o mundo real do virtual traz transtorno, traz síndrome, traz doença, traz algum problema para essa turma? Vários estudos já dizem, já mostram que traz problema sim. A principal a ansiedade que vai lá para cima, né? Mas muitos outros transtornos nesse vício constante, não ficar livre, né? Dessa conexão vai causar muitos problemas. Doutor Gilberto, esse mundo virtual, esse mundo real, né, que os adolescentes, as crianças e adolescentes são conectados, como que o mundo jurídico vê esse novo tipo de comportamento das pessoas? Eu saio do mundo real, eu posso praticar ato ilícito, tem atos ilícitos nesse mundo virtual, como isso funciona do ponto de vista jurídico? O grande problema que a gente tem observado é que essa geração, ela acha que fica impune se cometer alguns atos, né, na internet, como comentários e perseguições, né, de cunho, às vezes, de bullying com outros colegas, né? E, na verdade, essa impunidade, ela não existe. Porque, por mais que esteja no mundo real, né, no mundo da internet, no mundo que a gente fala de navegação, a punição, ela acontece no mundo real. E, por vezes, eles não conseguem distinguir isso. Mas eu estou na internet, eu estou navegando, eu posso até fazer alguns comentários que não vou sofrer qualquer sanção, e, na verdade, não é isso que acontece. Temos que ter cuidado, temos que fiscalizar, na verdade, eu falo sempre, eu tenho um filho de 15 anos, e fiscalizar o que acessa, o que comenta, para não incorrer em crime, né? Ou atos infracionais. Doutor Oliveira, essa fiscalização que os pais exercem sobre os seus filhos, né, sobre crianças e adolescentes, como que a psicologia encara isso na construção do caráter dessa criança, dos seus perfis psicológicos? Então, é importante a participação dos pais, né? Desde o começo, desde a fase criança ali ainda, os pais têm que ir orientando, têm que ir mostrando os melhores caminhos, o que pode, o que não pode, precisa chamar a atenção, abrir os olhos, como o doutor falou, né? É importante esse cuidado para que não haja
a criança se perca, o adolescente se perca, né? Não dá para ficar postando qualquer coisa, escrevendo qualquer coisa, é perigoso. A molecada de hoje aí, normalmente, costuma mandar famosas nudes, né? Fica muito famoso isso, manda nudes para cá, nudes para cá, nudes para lá. Isso é muito perigoso. Então, os pais precisam acompanhar isso, porque se não acompanharem, o caráter dessas crianças aí pode ser prejudicados na fase adulta e na fase adolescente, né? Doutor Gilberto, o doutor Oliveira bem posicionou como psicólogo, mas me parece que esse tipo de prática por crianças e adolescentes encontra um amparo legal do ECA, né? Estaria praticando algum crime quem encaminha imagens de crianças e adolescentes pela internet, ou existe não é no mundo real, tudo bem, como funciona isso? Na verdade, o que acontece? Por mais que nós falamos em crime, quando se trata de criança ou adolescente, é enquadrado no ECA, então ele comete um ato infracional. E por vezes, por mais que a pena não ultrapasse a pessoa, na verdade, nós temos que ter cuidado com as consequências que vão chegar até esse adolescente. Recentemente eu tive a notícia aí de um filho de uma colega que, através do envio de imagens, né, de uma colega, que fizeram uma montagem, e o adolescente acabou cometendo suicídio. Então, isso é muito complicado. Muito complicado. Por quê? Por mais que eles pareçam que são experientes naquilo que fazem, eles não têm a experiência de vida para lidar com os problemas. E isso, por vezes, leva a consequências danosas. Por vezes, alunos que deixam de frequentar a escola, porque sofrem bullying com disparo de imagens, perseguições, e, por vezes, os pais passam desapercebidos. Então, precisa uma fiscalização concreta junto ali ao adolescente, verificar, orientar que não se pratique tais atos contra colegas ou com qualquer outra pessoa. Por mais que nós falamos aqui, o mundo é virtual, mas as consequências, elas vêm do mundo real. E isso nós temos que coibir e impedir. Doutor Oliveira, quais são os prejuízos psicológicos nesse comportamento do adolescente, né? Em relação à prática do bullying, né? Quem pratica o bullying, né? O adolescente que pratica o bullying em relação a outro adolescente. Por que ele faz isso? E o adolescente que está sofrendo bullying, quais são os problemas que ele pode ter para a vida como adulto? Embora aí talvez não seja divulgado, né, de uma maneira muito ampla, mas em escola, por exemplo, é um grande exemplo. A criança muitas vezes, o adolescente não quer ir para a escola, começa a se isolar, começa a ficar mais quieto, não consegue interagir dentro da sala de aula, se sente perseguido, a ansiedade vai lá em cima, então ela já começa a ter problemas dentro de casa, porque ela já não quer ir para a escola, os pais muitas vezes não sabem o que está acontecendo, elas não reportam isso, aí eles vão seguindo muitos deles vão seguindo a ideia de tirar a própria vida. Isso é muito comum, isso não está distante não da nossa realidade. Os jovens... Doutor Oliveira, quais seriam esses sinais para que o pai, para que a mãe, para que o responsável, para que o irmão, para um avô, avó que cuida da criança, ou mesmo um lar acolhedor, quais são esses sinais que o adolescente passa, né, passa para o mundo exterior, que pode ser observado por essas pessoas a fim de perceber assim que alguma coisa não está tão certo? O isolamento, pessoas, adolescentes, crianças que querem ficar isoladas num quarto, não interagem com a família, né? Começam a ficar mais afastadas do convívio dos amigos, não querem sair para brincar, não quer sair na rua, não tem interesse em ver televisão, fica ali totalmente focando na maneira de tirar a própria vida ou de mostrar que aquilo não está satisfeito, está doente com aquilo. Então a criança vai se isolando, e se alguém não percebe isso, é perigoso, porque sim, pode levar a situações muito mais perigosas, e até, por que não, a gente tem aí recente também, do nosso convívio, adolescentes de 15 e 16 anos que pularam aí 15º andar, 12º andar de prédio, bairro de Santana, não se divulga, não se fala, mas houve isso bem recentemente, e é isso que tem acontecido. Os pais talvez estejam bem distantes, não estejam percebendo os sinais e precisam ficar atentos.
aquilo que eles olham na internet, com quem eles estão falando, quem são as pessoas. Então, vocês que têm crianças aí, preste atenção no que com quem os filhos estão conversando, quem está interagindo com eles. Eu tenho um filho pequeno e toda vez que meu filho está jogando, por exemplo, com alguém, por vídeo, eu sempre entro lá e falo, quem é? Com quem você está jogando? Quem é essa pessoa? De onde você é amigo? Quantos anos você tem? Eu já entro ali no assunto para entender o contexto todo. Então, os pais precisam participar. Pai, avós, tios, aqueles cuidadores de crianças e de jovens, né? Doutor Gilberto, do ponto de vista legal, há uma invasão dos pais na vida do adolescente, o ECA protege, desprotege, como que isso é visto? E até onde os pais responsáveis, né, os cuidadores, poderiam vamos colocar um termo assim, invadir, né, que é a linguagem do jovem, né, mas estaria no limite do seu dever ser de protetores e responsáveis, até onde o ECA ou a legislação permite que os pais possam, então, fazer esse tipo de controle. Na verdade, eu não vejo como uma invasão, e sim como uma fiscalização. E cabe ao pai, né, o responsável do menor ou adolescente, fiscalizar, acompanhar a rotina, porque, veja bem, se fosse aplicado como se deve, né, no ECA, um exemplo clássico, a criança deixou de frequentar a escola. O pai pode ser responsabilizado por aquilo. Então, cabe ao pai fiscalizar. Por que você não quer ir para a escola? Por que você não quer conviver com seus amigos? Ter uma vida normal? O que mudou na rotina? O grande problema é perceber a mudança na rotina. Porque, por vezes, também, os pais estão enfiados, né, na verdade, na navegação da internet, no bate-papo, no WhatsApp, e deixa, por conseguinte, o seguinte, troca o filho pela navegação do meu celular. Eu vi um exemplo clássico esses dias aí, uma mãe com uma criança de uns 3 anos, mais ou menos, mexendo no celular na calçada, passou desapercebida de não segurar a mão da criança e a criança invadiu a pista e quase foi atropelada. Então, nós temos que fiscalizar, sim, acompanhar, sim, porque as consequências podem ser danosas e os pais poderão sofrer com isso aí. Às vezes, no mais alto índice aí, de perder o filho, né? Através de um suicídio. O Ministério Público, doutor Gilberto, acompanha essa atividade de proteção dos pais, falta do cuidado. Tem tido ações do Ministério Público acerca disso? Sim, sim. Quando chega, né, ao conhecimento do Ministério Público, e por vezes algumas escolas elas têm percebido as faltas, né, das crianças e de adolescentes, comunicam, às vezes, o próprio Conselho Tutelar, que leva ao conhecimento do Ministério Público a tomar as providências. Nós tivemos aqui uma cidade do Nordeste, onde várias crianças começaram a se ausentar das aulas, e foi tomado, junto ao Ministério Público, a situação e foram fiscalizar o porquê da falta das crianças. Então, os pais podem sim ser responsabilizados. Então, se podem ser responsabilizados, tem o dever também de fiscalizar e orientar. Doutor Oliveira, além da fiscalização, me parece que essa geração, né, os comentários que a gente tem na internet, os comentários que a gente conversa com os pais, né, pai, mãe, responsáveis, parece que essa geração é uma geração fragilizada, né? Parece que é uma geração vitimizada, é uma geração que tem dor profunda. Isso é sazonal? Isso é explicado pela psicologia, esse tipo de comportamento? É explicado, sim, pela psicologia. A partir do momento que os pais muitas vezes encontram um problema lá na criança, no adolescente, e resolvem procurar a psicologia. O que eu noto nos atendimentos normalmente é que as crianças ou os adolescentes chegam à clínica com as suas demandas e quando a gente observa no diálogo com eles que os problemas não estão neles. Muitas vezes, ou quase que a maioria das vezes, estão nos pais. Como já foi dito pelo Dr. Gilberto. Os pais preferem muitas vezes ficarem conectados,
ficarem lá no WhatsApp, ficam lá no WhatsApp, ficam lá no Instagram, e a gente não está falando aqui que não é para ficar, mas eu acho que essa interação com os jovens, essa interação com as crianças é de suma importância para que um caráter seja formado, e quando a gente fala aqui mãe, a gente não está falando só de mãe, a gente está falando do casal. O pai também tem grande importância no desenvolvimento da personalidade e do caráter da criança. Então, os pais também, homens, também devem ser responsabilizados pelas atitudes das crianças. Cabe aos pais, muitas vezes, impor a disciplina, conversar, dialogar, mostrar o caminho certo, o que é errado, o que é certo. Ontem mesmo eu conversava, hoje num bate-papo informal, né, Idancas? Eu falava com você sobre um vídeo que eu vi, né, de um jovem que tirou a vida porque foi incentivado a ficar por 20 segundos em enforcamento, né? E aprendeu em vídeo, aprendeu na internet. E ele, então, resolveu, como desafio, experienciar isso. E a mãe, então, trouxe ali um sofrimento porque perdeu o filho, que não conseguiu ficar 20 segundos e morreu. E aí eu conversava ontem com meu filho e mostrei para ele a situação e ele automaticamente já falou: papai, isso não é uma coisa que eu vou fazer, eu não penso nisso, eu não vejo dessa maneira, eu não gosto disso, eu não quero ver esse tipo de coisa, eu não olho lá e faço, eu sempre pergunto para você, sempre pergunto para a mamãe, mas por que ele pergunta sempre para a mamãe e para o papai? Porque existe um vínculo, existe uma parceria de confiança. Então ele vai abrir ali o coração dele, ele vai tirar aquele conteúdo e vai conversar porque adquiriu confiança e sabe que nós vamos respeitar a fala dele, né? Então acho que é por aí o caminho. O doutor Gilberto, o doutor Oliveira, psicólogo, ele traz aí talvez a prática do cutting, né? A prática dos desafios, né, de dores, desafios de internet. Até que ponto a pessoa que coloca um vídeo ou incentiva alguém a fazer se cortar, né, fazer alguns desafios, pode ser responsabilizado no campo penal e qualquer legislação aplicada. E se essa pessoa estiver fora do Brasil, a legislação brasileira alcança? Como é que funciona isso? Então, foi muito bem colocado pelo doutor Oliveira. Esses dias também eu vi uma reportagem a respeito de um desafio onde levava os adolescentes a inalar desodorante. E teve algumas mortes também. Outro ponto importante que o doutor Oliveira fala é sobre o relacionamento de confiança entre pais e filhos. E o que acontece? Por vezes, esses vídeos chegam, através vem para nossas crianças, né, e adolescentes, através de sites fora do Brasil. E até em plataformas aí, clandestinas, e começam a ser divulgadas. Então, mais uma vez, está a figura do pai, da mãe, de fiscalizar e perceber nesses vídeos, relatar o conteúdo, relatar, denunciar, buscar ajuda, né, na verdade, ao Ministério Público, relatar essas situações, e não achar aquilo uma normalidade e deixar prosperar. O que muitos pais têm feito hoje. Viu um vídeo com desafios, enforcamento, inalar perfume, relata, denuncia, às vezes na própria plataforma. Qual o local que o pai, o responsável, a mãe, a avó deve denunciar? Delegacia de polícia, polícia militar, guarda civil, conselho tutelar? O que ele busca na prática? A Polícia Civil hoje, ela tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Eu entendo que a prática de indução ou instigação, né, ou auxílio ao suicídio incorre nesse crime. E, por vezes, os pais podem até fazer um BO eletrônico, sem precisar se deslocar até a delegacia, narrando todos os fatos, pode dar os prints das imagens, fazer anexado ao BO, e depois terá uma resposta. E disso, com certeza, vai chegar né, às autoridades e vão tomar as providências. Doutor Oliveira, na clínica, na psicologia, quando o senhor atende na Cognos Psicologia, como que o psicólogo se comporta ao perceber na fala com o adolescente ou com os pais que pode estar ocorrendo essa prática de ilícito penal? Tem algum dever obrigatório do psicólogo em evitar um mal maior, ou o sigilo é sempre incontestável nesse caso da perda da vida humana? Vamos lá.
toda vez que alguém procura a psicologia, o Código de Conduta e Ética pede para que a gente preserve a fala, os comentários, aquilo que foi colocado em sessão de terapia. Porém, uma criança em perigo, alguém que pensa em suicídio, alguém que está sendo ali vítima de violência doméstica, violência sexual, enfim, é necessário que o psicólogo intervenha, né, e comunique às autoridades para que isso seja sanado, seja brecado. Não dá para o psicólogo simplesmente ouvir, entender que aquilo lá fica dentro da ética, guardado ali para ele, para a pessoa que ele está atendendo. Então, cabe ao psicólogo a denúncia. Doutor Gilberto, no seu longo tempo de advocacia, é óbvio que o senhor tem atendido várias situações, né? Principalmente na parte de ilícito penal. Quando um cliente vem procurá-lo, fala assim, meu filho está sofrendo ataques ou está recebendo imagens, qual a orientação quanto a coaching, quanto a desafios, qual a orientação jurídica que o senhor dá como advogado para os pais, né, para os responsáveis de crianças e adolescentes, que é o alvo dessa conversa, geração Z, né? Qual que é essa orientação que o senhor dá aos clientes, né, que são responsáveis, cuidadores e protetores de crianças e adolescentes? Então, se a notícia chega através do responsável e me procura, eu, de pronto, elaboro uma petição e peço instauração do procedimento criminal. Diante de todas as alegações, junto às imagens, né? Eu reporto tudo, na verdade, o que ele está me trazendo. E protocolo numa delegacia e peço a instauração do procedimento criminal para apurar os fatos. Se perceber que é um caso mais danoso, que pode levar até ao suicídio de uma forma rápida, porque a criança está ao extremo dela já, entro com uma ação, peço uma cautelar, né, que o juiz conceda uma cautelar, que afaste aquele agressor daquela criança, ou que tome as providências junto à instituição de ensino, né, para apurar o que está acontecendo, mas a função principal é resguardar a criança e o adolescente, porque por questões de horas, às vezes, a gente pode perder essa criança. O senhor poderia, como advogado, pedir o bloqueio de uma rede social de alguém que esteja entregando fotos digitais, evidentemente, produzindo imagens para a criança, pedir o bloqueio da rede social dele? É cabível dentro do campo jurídico? Sim, porque aí nós estamos correndo no crime claro, né? Então, peticiono junto ao delegado para instaurar o procedimento criminal, mostro as qualificadoras que podem levar ao pedido de bloqueio e, com certeza, será concedido. Inclusive com busca e apreensão, por vezes, é o que a gente tem percebido, em equipamentos, né, das pessoas que divulgam, armazenam as imagens. Então, as consequências, elas vão além do que a gente imagina. Doutor Oliveira, quanto a gente está observando a proteção da parte jurídica, mas a gente sabe que no desenvolvimento humano, a gente está falando de adolescente, 12, 14, 16, 18 anos, muitas coisas estão acontecendo dentro do organismo. São os neurônios, são as sinapses, são os hormônios, né? O desejo pela descoberta de algo. Essa geração Z é uma geração hiperprotegida que não conhece o mundo virtual e digital. O mundo digital, você perde vida, você ganha mais 3 vidas, você pode reiniciar a sua vida num game, só que na vida real isso não acontece. Só tem uma vida, perdeu, como se diz aí, perdeu mané, né? Eu acho que até usar um termo que está sendo utilizado no momento. Bem utilizado, né? Perdeu mané. Perdeu mané, desculpa, mas nem, né? Mas o bem utilizado é de maneira... o que a psicologia diz quanto a esse estágio de desenvolvimento? Como que o pai, a mãe, pode tratar a geração Z? E olha que a gente está falando aqui para um público bem seleto. Como que a psicologia, nessa parte de desenvolvimento humano, pode trazer informações aos pais
uma vez que o adolescente está em processo de transformação, com novas sinapses, novos neurônios, né? Neurônios a milhão, novos hormônios, aquela fase da descoberta. Como que você fala com o responsável, olha, isso é normal, e até onde é normal e não é normal essa transformação nessa fase da idade? Sim, eu acho que quando a gente trata aí da psicologia, através da fala, né, daquilo que é reportado nas sessões terapêuticas, a gente acolhe muitas informações que vão desde a parte sexualidade até os confrontos, os conflitos de relacionamento com família, com amigos, escola, enfim, a gente colhe muitas informações. Ou quando não, a psicologia ela é muito ampla e a gente consegue aplicar muitos testes que vão colher várias informações também, tanto da criança quanto do adolescente ou do adulto também. Então, tudo que a gente traz de informação lá, o que a gente acha relevante e importante levar aos pais, a gente vai chamar os pais em algum momento, mas se isso for de suma importância para que haja uma qualidade de vida no relacionamento familiar. Porque se você não estabelece um vínculo bom com o adolescente ou com a criança, e você reporta aos pais, e os pais, então, vão dizer lá, olha, o seu psicólogo falou isso, isso e aquilo. Eles param a terapia, eles não continuam a terapia, porque perdeu a confiança. Então, um profissional que maneja isso, o psicólogo que maneja isso, tem que ser muito coerente, muito inteligente nesse manuseio, para que não atrapalhe em vez de ajudar. Porque muitas vezes na terapia a gente vai desenvolvendo a conversa e surgem muitos assuntos que os pais jamais entenderiam ou os filhos iriam lá, por falta de confiança, verbalizar. É interessante saber. Doutor Gilberto, esse conflito de geração, queria agora, para a gente finalizar nosso vídeo, esse conflito de geração entre quem nasceu da década de 60, né, pós-guerra, pós-segunda grande guerra, reconstrução do mundo, né, década de 60, década de 70, você tem a corrida armamentista, novas divisões no mundo, novos conflitos, né, não uma guerra de batalha, talvez o conflito do Vietnã, talvez a guerra do Iraque, né, tempestade no deserto, ou a guerra mesmo, essa guerra que surgiu no Irã e Iraque, talvez alguns conflitos, mas a sua geração, década de 60, década de 70, encara agora seu filho, década dos anos 2000 para cá, os mileniais, né? Mileniais, o pessoal do milênio. Como o doutor Gilberto, que é pai, né? Expõe aqui esse conflito de geração, não que a gente está pedindo um conselho, mas como que é esse exemplo de vida, né, já que a gente está falando de gerações, mas mostrar que a gente também é humano, que a gente entende todos os problemas, não é só a parte jurídica, a parte da psicologia, mas também como que o senhor lida com isso no dia a dia? Na verdade, esses dias eu lancei um desafio para o meu filho. Eu tenho um aparelho telefone em casa de disco e coloquei o aparelho perto dele e pedi que ele ligasse para mim através do aparelho. Ele não conseguiu. Então, alguns desafios que eu lanço com ele é o seguinte, isso eu acho que a maioria das famílias deveria adotar. Horário pelo menos uma refeição entre a família no decorrer da semana, sem o uso de celular, sem redes sociais. Então, é aquela conversa tete a tete, né? Cara a cara que a gente fala, para estabelecer um vínculo de confiança. Como o doutor Oliveira falou, meu filho, ele me chama de papai e chama a mãe dele de mamãe. E outro dia nós estávamos em um local e alguma pessoa escutou ele chamando nosso papai e ficou maravilhado com aquilo. Então, mas ele chama você de papai? Eu falo, sim. Mas ele tem 15 anos. Eu falei, não interessa. Ele pode ter 40, 50. Eu continuo sendo o papai dele e a mãe dele continua sendo a mamãe. E é isso que eu encaro. Porque eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor Gilberto. Uma pergunta. O seu filho tem quantos anos? 15. Ele já cresceu ou ainda é criança? De tamanho, ele é maior que eu. Legal. Doutor Oliveira, para a gente finalizar o vídeo, muito legal esse vídeo, bem interessante, duas visões totalmente diferentes, mas eu sei que você é pai de duas crianças, é isso? 2 moleques. Qual mais velho tem quantos anos?
Mas ele tem 7, vai fazer 8 agora, dia 4 de dezembro, e tem um de 2 aninhos. Indo para a terceira infância já, né? Já sai na terceira infância, né? Do ponto de vista Sim. legal, indo para a adolescência daqui a 4 anos. Doutor Gilberto, e quais são os novos desafios, né? Já que a gente falou de um adolescente com o doutor Gilberto, perdão, e com o doutor Oliveira, então, quais são esses novos desafios, doutor Oliveira, da segunda para a terceira infância, essas descobertas? Existe essa pessoa mimizenta que o pessoal está falando? Ou é assim mesmo, a vida é assim? Não, vamos lá. Eu acho que hoje há uma geração, e se ela é chamada de mimizenta ou se ela é mimizenta, alguém produziu isso. Quem produziu? Eles nasceram e foram vivenciando as suas experiências e alguém criou essa geração. Provavelmente os pais criaram essa geração. Então não dá para penalizar só eles, mas é sempre tempo de mudar. Eu acho que vale a pena falar de família, dos benefícios de família. Não estamos aqui falando para nenhuma criança acessar a internet ou viver no mundo da internet, mas como o doutor Gilberto falou, uma refeição, 2, 3 refeições, que eu chamo são refeições muitas vezes, tomar um café da manhã, 20 minutos, meia hora, um almoço, uma horinha, meia hora, 40 minutos, um jantar, a mesma coisa, e todos sentarem à mesa com os seus celulares na mão, para pensar em responder para o Instagram, responder o WhatsApp, seja de família ou de amigo, quem for, eu acho que é muito desnecessário. Eu acho que é o tempo que precisa conversar como foi a escola, falar de amor, falar que ama, falar que curte, falar que isso sente não é saudade. brega, doutor Oliveira? Uma criança, um adolescente de 15 anos fala, papai, eu te amo. Não é brega isso? Eu não sei, meus filhos falam eu te amo o tempo inteiro, eu gostaria que eles falassem até quando eu estiver bem velhinho, e eu acho que isso é muito importante. É claro que em algum momento essas características se perdem, vão se tornando adultos, adolescentes, e a gente tem que perceber que hoje muitos adolescentes ainda estão adolescentes com 40 anos, 35 anos, morando com seus pais, ainda estão vivendo a adolescência. Então, eu falo muito que nós temos uma geração hoje que ela não é uma geração de construção de família, né? Então, eu penso que daqui a algum tempo não vai existir mais uma população gigante no Brasil, porque ninguém quer ter filho, todo mundo quer ter pet. Eu acho legal, os pets são bacanas, mas a gente vai deixando de pensar em família, estrutura familiar, né, daquele negócio da avó, do avô, das famílias irem sendo construídas, a gente vai pensando só em outras coisas, e aí quando chegar lá na frente, talvez uns 30 anos, 40 anos, em vez de nós termos 200 milhões de habitantes, talvez nós tenhamos só 100, porque o país já envelheceu, muitos vão morrer, e não nascem mais crianças, então a gente vai acabar aí diminuindo nossa população. E talvez em 70 anos a gente chegue aí a 50 mil habitantes no Brasil. Eu queria encerrar, eu queria encerrar e deixar 1 minuto de fala do Dr. Gilberto para orientações de pais, responsáveis, cuidadores de criança e adolescente, eu queria que o senhor também deixasse seu contato, apesar de vai estar aqui embaixo nas descrições, né? O pessoal que está assistindo, deixa o like, compartilha, né? Se inscreve no canal, mas aqui embaixo eu vou deixar os contatos do Dr. Gilberto, o contato do Dr. Oliveira, mas eu queria que o senhor, Dr. Gilberto, para finalizar, em 1 minuto, né? Falasse como a advocacia pode ajudar em situações análogas do que a gente conversou aqui. Então, na verdade, eu deixo um recado claro para os pais. Não se acovardarem. Procure conversar com seu filho, entender a mudança de comportamento e busque o auxílio de um profissional, um psicólogo, um advogado, para tentar bloquear o problema que o seu filho está passando. Então, não se acovardem. Mas se eu for reclamar na escola, depois ele vai ser perseguido. Pessoal, é melhor você agir enquanto seu filho está vivo do que depois você chorar depois dele morto. Aí, realmente, não tem mais nenhuma salvação. Então, ajam no problema. Se vai a escola perseguir, troque de escola, vai para outra escola, mas não deixe o seu filho continuar naquele problema que ele vem vivenciando. Qual é o seu telefone para contato, se alguém quiser te procurar, doutor Gilberto? É o 11 94 786 6626. Aqui embaixo nas descrições vai estar isso. Então, orientação jurídica, se precisar, Brasil inteiro ou só São Paulo? Brasil inteiro. Ok. Doutor Oliveira, eu gostaria de deixar 1 minuto final, né? Gostaria que o senhor deixasse
comentário do senhor, o aconselhamento dentro da área da psicologia, e deixar o telefone do senhor também para contatos aí, se precisar. Galerinha, então é assim, como a gente falou de adolescente e de criança, né? Não subestimem aquilo que vocês encontram no filho de vocês. A tristeza, o bullying falado, o isolamento, não subestimem. Criança isolada, criança sozinha, criança falando que não está indo bem na escola, porque por causa do amigo, do colega ou da instituição, procurem aliviar esse sofrimento o quanto vocês puderem. Eu acho que precisa voltar à moda esse contato de pai, mãe e filhos, não tem nada de errado nisso, é bacana a gente conversar, a gente orientar. Eu sei que muitas mães fazem papel de pai e de mãe, e sei que muitos pais também fazem papel de pai e de mãe, mas sejam parceiros, e assim, pai não é amigo. Esse negócio de é meu amigo, não é amigo, é seu filho, é sua cria. Muitas mães, muitas vezes, querem ser mãe, mas não querem assumir a maternidade. Então, a partir do momento que vocês forem desejar um filho, assumam a maternidade. Daqui a pouco, lá na frente, eles vão crescer com outros viés, e é importantíssimo esses fundamentos de pai e de mãe, quando não só de mãe ou quando não só de pai, na vida da criança. Isso interfere demais no processo de personalidade e de caráter. Acho que é por aí o caminho. Os meus contatos são sempre da Cognos. Vocês acessem aí o nosso Instagram, as nossas páginas nas redes sociais. Acompanhe a gente e é por aí o caminho. Pessoal, eu queria agradecer, obrigado. O internauta que também ficou até agora, até nos assistindo. Doutor Gilberto, obrigado, até o próximo vídeo. Doutor Oliveira, obrigado, até o próximo vídeo. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Valeu, um abraço.